E aí a gente vai para a última etapa, que é justamente as curvas de titulação redox. Gente, o procedimento de titulação redox é exatamente o mesmo que a gente viu para a titulação de neutralização, de precipitação, de complexação. Eu vou ter o titulante, o titulado, vou ter o indicador ácido base não, né? Aqui o indicador redox, que vai mudar de cor conforme o número de oxidação dele, né? E a operacionalização é exatamente a mesma, tá? Então, assim, qual que vai ser a diferença? Para construir a curva de titulação, agora eu não vou usar concentração. Por quê? Porque os meus indicadores, eles mudam de cor conforme as variações do potencial do eletrodo, porque eles também acabam estando na sua forma oxidada ou reduzida. Então, o indicador para titulação redox é uma espécie que apresenta uma cor quando está na forma oxidada e outra cor na forma reduzida, tá? Então, para que ocorra essa mudança, esse processo de uma cor para outra ou do indicador oxidado para ele reduzido, eu preciso mudança de potencial. Então, as curvas de titulação aqui, nós não usamos a concentração, mas nós vamos usar, então, o potencial para poder construir, tá? Então, nós vamos fazer isso baseado numa reação de oxidação e redução que é muito comum, que é a titulação de ferro 2 como solução de sério, tá? Essa reação é muito utilizada para determinação de ferro em vários tipos de amostras de alimentos, bioquímicas, por exemplo. E a reação é a seguinte, então eu tenho ferro 2 oxidando para ferro 3 e o sério 4 reduzindo para sério 3. Isso também é bom porque simplifica, porque é um elétron envolvido, né? E aí as contas também ficam mais simples. Então vamos lá. A hora que ele resolver, né, gente? Sabe que aí foi. Então vamos lá. Essa reação, ela é rápida e ela é reversível, de forma que o sistema ele está em equilíbrio o tempo todo da titulação, tá? Então, a gente pode dizer que os potenciais de eletrodo para as duas semi-reações sempre vão ser idênticos. Então, o potencial do sério é igual ao potencial do ferro, que é igual ao potencial do sistema. Mas é óbvio que esse potencial vai variando ao longo da titulação, só que é igual para os dois. Isso, do ponto de vista experimental, é muito bom, porque facilita muito as contas, porque conforme a minha conveniência, para poder fazer titulação, a curva de titulação, eu vou considerar o potencial da semirreação do sério. Em outro momento da curva, eu vou utilizar as concentrações do ferro para poder fazer o potencial do ferro. E não importa se eu começo usando do sério depois do ferro ou do ferro depois do sério. Por quê? Porque como o sistema acontece em equilíbrio o tempo todo, o tempo inteiro, o potencial é igual. Então, se eu usar as concentrações do sério para calcular o potencial, ou se eu usar as concentrações do ferro para calcular o potencial, tanto faz, porque qualquer um deles que eu calcular, o potencial vai dar o mesmo, porque a reação acontece no equilíbrio. E isso é igual ao potencial do sistema, tá? Então, aí a gente tem aqui também, né, que o indicador redox, né, que vai estar nessa solução, ele tem uma certa razão entre as formas reduzida e oxidada, que também vai ter que ser ajustada, e aí também o potencial do indicador é igual ao potencial do sistema, tá? Muito bem, então vamos pensar aqui, né? A gente pode calcular o potencial de um eletrodo de um sistema, pensando, né, nesse caso do sério com ferro, a partir dos dados do potencial padrão, tá? Aí
para essa reação que está sendo considerada, né? A gente considera ela, trata ela como se ela fosse uma célula hipotética. Então, eu tenho o eletrodo padrão de hidrogênio na esquerda e na direita eu tenho um eletrodo de platina, tá? E aí no meio eu tenho esse sisteminha de sério e ferro. Então, o potencial eletrodo de platina, que é o que está aqui na direita, em relação a esse padrão eletrodo do hidrogênio, ele vai ser determinado pelas tendências do ferro 3 e do sério 4 a aceitar os elétrons, tá? Ou seja, de forma que as reações de redução aconteçam, né? Na forma aqui da redução, ferro 2+, sério 3+. Então, o que acontece? No equilíbrio, eu já falei isso, né? Mas as concentrações das formas oxidadas e reduzidas das duas espécies vão ser tais que a atração pelos elétrons então, né, uma consequência disso, o potencial do eletrodo vai ser a mesma, já falei, né? Então, essas razões entre as concentrações é que vão variando durante a titulação. Então, o potencial do sistema varia, tá? Mas ele é sempre igual para o eletrodo do sério e do ferro. E aí, os pontos finais, eles vão ser determinados justamente pelas variações do potencial do sistema, porque próximo do ponto de viragem lá, né, do ponto final da titulação, a gente vai ter uma variação brusca de potencial. Então, como o potencial do sério e o potencial do ferro é igual e que é igual ao potencial do sistema, os dados para a curva de titulação podem ser obtidos pela aplicação da equação de Nernst, tanto pela semirreação do sério quanto pela semirreação do ferro. Portanto, a gente pode utilizar qualquer uma delas. Porém, comumente a gente facilita as contas. A gente utiliza, antes do ponto de equivalência, nós utilizamos para poder calcular as concentrações através da concentração do analito, ou seja, daquilo que está no meu Erlang na hora da titulação. E depois do ponto de equivalência, nós utilizamos o titulante. E nós vamos ver com um exemplo por que isso e como que isso acontece. Porque que hora a gente utiliza uma das semirreações e hora outra. Lembrando, eu posso fazer isso porque o potencial de ambas é sempre o mesmo, tá? Então, vamos lá. No caso do ferro e do sério ali, antes do ponto de equivalência, pensem que eu tenho o ferro 2+ no Erlang e que eu estou adicionando sério 4+. Então, o sério vai reduzir, vai formar sério 3 e o ferro vai se oxidar, vai formar ferro 2. Antes do ponto de equivalência, o que eu tenho? Eu tenho ferro no Erlang, ferro 2+, e como eu estou adicionando sério 4+, eu estou formando ferro 3+. E também estou formando sério 3+. Tanto as concentrações de ferro 2+, quanto de ferro 3+, são muito disponíveis a partir dos dados volumétricos e da estequiometria da reação, né? Eu sei quanto que eu tinha de ferro 2+ no meu Erlang. Eu sei o quanto de sério 4+ foi adicionado. Então, eu posso, considerando que eles reagiram totalmente, a gente já vai falar disso também, mas aí eu posso calcular qual que é a concentração de ferro 2, qual que é a concentração de ferro 3 formada e qual que é a concentração de sério 3 formada. Então, tudo isso eu consigo. O que é difícil de calcular? É muito difícil de calcular a concentração de sério 4+. Eu só posso calcular a concentração de sério 4+ através da constante de equilíbrio, que não é impossível, mas que dificulta um pouquinho a conta. A gente viu ali agora há pouco contas com constante de equilíbrio que dá para fazer, mas é muito mais simples. Então, antes do ponto de equivalência, eu considerar a semirreação do ferro, porque eu tenho muito mais facilmente as concentrações dessas espécies.
tá? Depois do ponto de equivalência, o que aconteceu? Todo esse ferro 2+ reagiu, né? Porque eu já passei do ponto de equivalência. Então, agora é muito mais fácil eu calcular o quanto de sério 3+ eu tenho no sistema, porque é tudo que reagiu, tudo que eu adicionei de sério 4+, teoricamente se converteu em sério 3+, e eu sei o quanto eu adicionei de sério 4+, além do ponto de equivalência, né? Então, essas concentrações, bem como a do ferro 3+, que foi formado, eu também consigo calcular pelos dados volumétricos e pela concentração, né? Pelos dados estequiométricos. Já a concentração do ferro 2, ela vai ser muito pequena, porque aí é o ferro, né? Como a equação acontece em equilíbrio, por mais que o ferro 2 se converteu em ferro 3, sempre o ferro 3 volta a ser ferro 2, uma pequena quantidade. E isso eu só consigo calcular utilizando constante de equilíbrio. Por isso que, depois do ponto de equivalência, é mais conveniente eu utilizar a semi-reação do sério e não a do ferro mais. Já no ponto de equivalência, eu tenho uma outra situação, né? A gente pode avaliar essas concentrações todas pela estequiometria, tá? E principalmente a do ferro 3 e do sério 3, mas as concentrações do ferro 2 e do sério 4 vão ser muito baixas e difíceis de serem calculadas. Mas aí também tem uma formulazinha muito fácil de calcular no ponto de equivalência. Então, agora vamos para o exemplo. Então, vamos lá. Considerando a titulação de 50 ml de ferro 2+, 0,05 mol por litro, com sério 4+, 0,1 mol por litro, em um meio de água 2SO4, 1 mol por litro durante toda a titulação. Então, o potencial padrão de redução do sério, quando eu estou num sistema com 1 mol de H2SO4, é 1,44. Enquanto o potencial padrão de redução do ferro é 0,68, tá? Meu potencial inicial, eu ainda não adicionei nada de sério. Então, eu não tenho espécies de sério para poder calcular, né? E eu tenho uma solução que contém ferro 2+. É possível que exista uma quantidade pequena, desconhecida, de ferro 3+, porque o ferro 2+, ele pode se oxidar, né? Devido ali à presença do ar e tal. Mas essas informações não são suficientes para se calcular um potencial inicial. Então, a gente não calcula o potencial inicial de uma curva de titulação redox. A gente só calcula depois que eu já adicionei uma pequena quantidade de titulante. Então, o potencial, depois que eu adicionei, então, 5 ml de sério 4+. Então, vamos lá. Eu adicionei o oxidante, né? Que é o sério 4+, que vai se reduzir, por isso que ele é oxidante, ele vai fazer o ferro se oxidar. Então, o sério 3+ e o ferro 3+ vão ser formados, né? E eles vão estar numa concentração que é bem fácil de calcular. Tranquilo, né? Tanto do ferro 2+, que estava na solução antes de tudo começar, quanto do sério 3+ e do ferro 3+. A do quarto participante, que é o césio 4+, vai ser muito pequena, então por isso, novamente falando, é mais fácil a gente calcular pelas semi-reações de ferro, pelas espécies de ferro que estão no sistema. Por isso, então, a gente vai calcular. O número de mols de sério 4+ adicionado vai ser 0,1, que era a concentração do sério, vezes 5 ml, só que transformados em litro, isso vai dar 0,0005. E aí eu posso calcular a concentração de ferro 3+, considerando que tudo que foi adicionado de sério reagiu com o ferro 2+, e por isso formou o ferro 3+.
Então, o número de mols vai ser exatamente o número de mols de sério adicionado, dividido pelo volume total. Então, já tinha 50 ml, com mais 5,55, que aqui eu transformei para litro, a concentração do ferro 3+, 0,091 mol por litro. Agora, nós vamos calcular a concentração do ferro 2+. Então, o número de mols inicial do ferro, eu tinha 50 ml de uma solução 0,05 mol por litro. Então, meu número inicial de ferro 2+, era 0,0025. Eu já calculei quanto que eu adicionei de sério 4+, quando eu adicionei 5 ml, que era de 0,0005. Então, diminuindo, considerando que esse ferro 2+ reagiu totalmente com o sério. Então, eu diminuo o número de mols do sério do que o número de mols inicial do ferro do que foi adicionado de sério. E isso me dá um número de mols de ferro 2+, ainda restantes na titulação, de 0,002, dividido pelo volume total. Então, minha concentração de ferro 2+ é 0,036 mol por litro. Percebam que essa questão da concentração é exatamente igual nós calculávamos para as outras titulações. O que muda é que a gente está interessado agora no potencial, não só na concentração das espécies envolvidas. Então, tendo as concentrações de ferro 2+ e 3+, eu posso calcular o potencial, tá? Antes disso, o que é importante eu ressaltar para vocês? Estritamente falando, essas concentrações, tanto de ferro 2 quanto de ferro 3, elas deveriam ser corrigidas em razão da concentração do césio 4+, que não reagiu. Então, eu adicionei o césio 4+, ele reagiu com o ferro e formou césio 3+. No entanto, como a reação acontece no equilíbrio, uma pequena parte não reage, né? Fica como césio 4+. Essa correção faria, então, com que a concentração de ferro 2+ aumentasse, porque eu considerei que todo césio 4+ reagiu com o ferro 2+. Né? Então, aumentaria a concentração de ferro e ia diminuir a formada de ferro 3+. Porém, essa quantidade é tão pequena que a gente negligencia essa correção e nós consideramos que todo o sério reagiu, tá? Porque é muito pouquinho. E aí, nós vamos calcular então o potencial, né? Então, o potencial do meu sistema vai ser o potencial padrão de redução do ferro, porque eu usei as concentrações do ferro agora, dividido por 0,0592 menos, né? 0,0592 dividido por 1, porque nós só temos um elétron envolvido nessa reação de oxidação e redução, e o log da espécie do ferro 3+ dividido pelo ferro 2+, tá? E isso deu 0,64 volts. Então, o meu primeiro potencial lá. É dessa forma que eu vou calcular quando são adicionadas quantidades maiores de sério até antes do ponto de equivalência. Então, adicionou 10, 15, 20, eu vou calcular as concentrações pela diluição e pela reação que aconteceu do ferro 2+ e do ferro 3+, e vou aplicar nessa equação de Nernst simples e achar o potencial, tá? Aqui a gente só vai fazer de 5 ml para simplificar. Aí, nós temos o potencial no ponto de equivalência. O que acontece? No ponto de equivalência, as concentrações do sério 4, que é o que foi adicionado, e do ferro 2, que era o que estava no Erlen, elas são extremamente pequenas, que não dá para se obter a partir da estequiometria da reação, certo? Então, o livro ele até traz toda a deduçãozinha ali, é uma dedução simples de uma página, né? Mas a gente chega na seguinte situação, que o potencial no equilíbrio vai ser igual o potencial padrão de redução do ferro mais o potencial padrão do césio dividido por 2, tá? Lá no livro tem a deduçãozinha dessa fórmula.
Então, muito simples, né? Potencial do padrão do ferro mais o do sério dividido por 2 dá 1,06. Aí a gente vai para depois do ponto de equivalência. Então, depois da adição de 25,1, 25 era o ponto de equivalência, né? De sério, o que acontece? Agora, as concentrações de sério 3, sério 4 e ferro 3 são muito facilmente calculadas pela estequiometria e pela diluição. Já do ferro 2, que é o que reagiu totalmente já, né, teoricamente, não é tão facilmente calculada, teria que calcular pela constante de equilíbrio. Então, por essa razão, agora a gente não considera mais as concentrações do ferro, mas agora a gente considera as concentrações do sério, para facilitar as contas, já que como a reação acontece no equilíbrio, o potencial é sempre o mesmo, independente se eu estou usando as concentrações do ferro ou do sério. Então, o número de mols de sério 4 adicionados vai ser, a concentração é 0,1 e o volume foi 25,1 ml que eu transformei para litros. Então, eu adicionei 0,00251 mols de sério 4+. Então, qual que é o número de mols de sério 4+ em excesso? É o que eu adicionei menos o que eu tinha inicialmente de ferro, né? Então, isso dá 0,00001 mols. Então, eu tenho a concentração de sério 4 e ele cortou. Eu não sei por que ele cortou. Mas aí eu simplesmente coloquei o número de mols, que era aquele 1 vezes 10 na menos 5, dividido pelo volume total, que é 0,0751, tá? E aí, isso me deu a concentração lá de 1,22 vezes 10 na menos 4. E aí, agora eu vou fazer a concentração do sério 3+. O sério 3+ foi formado. Então, o que eu tenho que considerar? O número de mols total de sério 4, que foi adicionado, virou sério 3+. Então, é esse número de mols dividido pelo volume total. A minha concentração de sério vai dar 0,033 mol por litro. Substituindo isso na equação de Nernst lá para o sério agora, então eu tenho o potencial padrão de redução, menos 0,0592 dividido por 1, e o log da concentração do sério 3 pelo sério 4. Isso vai dar 1,3 volts. E aí, se você for adicionando mais, sério 4, todos os pontos ou todos os volumes a mais que forem adicionados são calculados desta forma. Ou seja, é bem simples, bem fácil de fazer as continhas da curva de titulação, tá? A carona, né, o jeito da curva é exatamente igual a todas as que a gente já viu. O que a gente pode considerar ainda? Os indicadores, né? Então, a gente tem dois tipos de indicadores. Nós temos os indicadores redox gerais e os indicadores específicos, tá? Então, os indicadores gerais vão ser substâncias que mudam de cor quando elas forem, né, oxidadas ou reduzidas. E os indicadores específicos, essas mudanças de cores desses indicadores, elas independem da natureza do analito e do titulante. E elas dependem somente da variação do potencial do eletrodo do sistema durante a titulação, ou seja, é mais conveniente, né, de se utilizar os indicadores verdadeiros ou indicadores específicos, tá? E aí, a gente tem como exemplos de indicadores ácido-base complexos de ferro, soluções de amido, né? Então, geralmente se utiliza complexos de ferro. O livro traz para vocês uma tabela com um monte de indicador de complexos de ferro. Aqui eu não vou me estender nessa parte, porque vocês vão fazer uma titulação de oxidação-redução no laboratório, vocês vão utilizar um indicador que vai mudar de cor e aí vocês vão ver qual que vocês vão utilizar lá no laboratório. O importante é que tem que ter esse indicador sem dúvida nenhuma, tá? Gente, basicamente acabou.
né? Era esse o nosso conteúdo, nós cumprimos toda a ementa. Foi um ano bem atípico, bem diferente. Eu gostaria de agradecer vocês que ficaram até o final, né? Que assistiram às aulas. Pedir desculpa um pouco pela demora, né? Foi um processo bem demorado por dois motivos básicos, assim, né? Eu já tinha dado a disciplina de Química Analítica Quantitativa várias vezes para a farmácia. No entanto, eu comumente usava quadro, porque essa parte de constante de equilíbrio, de conta, é ruim nos slides, especialmente numa aula presencial, né, gente? É ruim, vocês mesmos sabem que a gente fica com sono de tanto ficar vendo slide. Então, é muito mais fácil fazer no GIS. Então, não tinha nada pronto, né? Embora eu já tivesse dado aula à distância, também não era nesse sentido, assim, né? Quando eu dava aula à distância na Guaracá, eu tinha um sistema já pronto. E aqui a gente teve que montar tudo. Então, desculpe pelas falhas, a gente faz o que a gente acha que seja mais conveniente. Procurei ouvir vocês durante o semestre, percebi que as aulas assíncronas eram melhor pro perfil de vocês, tá? E espero que tenha contribuído um pouquinho na formação de vocês, tá? Foi um prazer, foi uma pena a gente estar assim à distância, pode ser que ainda tenha alguma disciplina para frente antes de vocês se formarem, mas saibam que eu desejo todo sucesso do mundo para cada um de vocês. Eu vou postar uma última atividadezinha lá, valendo nota referente a esse conteúdo, e vou dar uma semana para vocês fazerem, e é o prazo que eu vou dar para mim também para eu corrigir as atividades de vocês, tá? De antemão já digo para vocês que se vocês fizeram, quem fez todas as atividades, né? Por mais que tenha algum errinho, eu sei que vocês sempre fazem em grupo, não tem, se fosse eu faria, né? Óbvio, em grupo as questões para que a gente tenha certeza que estava certo e tal. Então eu sei que a maioria das atividades de vocês vai estar certo, vocês são bem dedicados. Então eu acredito que não vai ficar ninguém para exame, tá? Mas eu vou corrigir tudo. E é claro que isso vai ser proporcional. Se você deixou de fazer alguma atividade, a nota não vai ser tão boa assim e assim por diante, tá? Mas aí, nessa uma semana que vocês têm para me apresentar a última tarefa, eu também vou corrigir todas as atividades de vocês. E aí, a gente pode até fazer um meet na semana que vem para a gente finalizar isso, se vocês quiserem, tá bom? Um abraço!